Atos 2, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, aqui a gente resumiu um pouquinho, né? Mas aqui é o discurso que Pedro estava fazendo depois da descida do Espírito Santo. E o Pentecostes, né, aconteceu, mas ele já tinha sido profetizado por Joel. Se nós formos no livro de Joel 2, do 28 ao 32, está essa promessa de que viria o Espírito Santo. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Do livro de Joel para o livro de Atos se passaram muitos séculos, mas aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos ali. E nós vamos ver alguma coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida. Algumas coisas que quando nós recebemos este poder do céu na nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, ou que deveriam acontecer, se não acontecem na nossa vida, é porque a falha está em nós. Nós vemos aqui, e a primeira coisa que nós vemos aqui, que o Espírito Santo faz, é dar ousadia. Os discípulos, eles estavam escondidos. Jesus, o mestre, havia sido preso, morto, e eles ficaram com medo, né? Se o mestre foi morto, nós podemos ser mortos também. E eles ficaram com medo. Eles seguiram a orientação de Jesus para ficarem juntos, mas eles estavam numa casa, trancados ali, com medo, porque eles não sabiam dos acontecimentos. Mas, de repente, diz o texto de Atos 1, se a gente for ler, que eles estavam ali orando e, de repente, desceu sobre eles o Espírito Santo. E aqueles que estavam ali com medo, agora estavam em praça pública pregando. Então, a primeira coisa visível do Espírito Santo é ousadia. O Espírito Santo nos liberta do medo e nos dá ousadia para testemunharmos as grandezas deste Deus. Não importa, irmãos, nosso saber ou a nossa cultura, porque agora é uma cultura nova que nós recebemos, é uma cultura do céu que vem sobre nós. E ela nos capacita, então, a sermos ousados para testemunhar desse Jesus. Foi isso que Pedro estava falando aqui. E olha, ele fala assim, olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram. Ele estava falando para aqueles que haviam matado Jesus. Ele não podia ser morto também? Mas ele estava agora com ousadia para falar diante daqueles que tinham matado o seu mestre. Olha, vocês mataram o Cristo que havia de vir. Então o Espírito Santo nos dá essa ousadia para nós sermos testemunhas de Cristo.
E aí é independente se eu sei falar bem em público, se eu não sei. Não depende da minha capacidade. É a capacidade que Deus nos dá para levarmos a sua palavra para frente. Então, quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia. Ousadia para falar deste Cristo e do que este Cristo fez em nossa vida. Nós vemos também, que Pedro trouxe uma mensagem dura para o povo. Olha, esse que eu estou falando é esse Jesus que vocês mataram. Irmãos, o Pentecoste ocorreu cerca de 50 dias depois da morte de Jesus. O Pentecoste era uma festa anual dos judeus que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, eles estavam festejando, E aí veio, então, derramar do Espírito Santo. E, então, era muito pouco tempo, da morte de Jesus. Ainda havia aquele alvoroço da morte de Jesus. E Pedro vai ali e traz esta mensagem dura. Olha, esse Jesus que vocês mataram, é dele que eu estou falando. É dele que eu estou aqui. Então, olha a ousadia de Pedro. E essa ousadia só Deus pode nos dar. Mesmo correndo risco de vida, Pedro estava ali testemunhando de Cristo. No versículo 37, diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Irmãos, quando nós testemunhamos de Cristo e quando nós levamos a verdade de Cristo, nós geramos nas pessoas temor. Temor. Esses homens, eles ficaram com temor. Ouvindo Pedro falar de Cristo, eles temeram em seu coração. E eles chegam então para Pedro e para os apóstolos dizendo: e agora? O que nós podemos fazer diante? Nós fizemos uma barbaridade, nós matamos este Cristo. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Então, irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, nós levamos temor de Deus às pessoas. As pessoas devem ter temor de Deus, algo que está em escassez no meio cristão hoje. As pessoas não têm temor de Deus. As pessoas não temem a Deus. Como eu falei no estudo ontem, tem muito cristão tratando Deus como um coleguinha, um amiguinho. Não, Deus é Senhor. Ele é soberano Senhor. Quando falta o temor a Deus, falta também a humildade diante dele. Não é verdade? Quando nós estamos diante de uma pessoa importante, nós nos portamos bem, não é? Nós temos medo de errar alguma coisa nossa, porque aquela pessoa é importante, eu preciso me cuidar no jeito que eu falo, eu preciso estar bem arrumado, porque é uma pessoa importante. Irmãos, é assim que a gente tem que estar na presença de Deus. Se nós temos temor de pessoas que têm títulos e nós achamos importante, quanto mais de Deus, que é o soberano Senhor. Mas nós perdemos o temor a Deus, irmãos. Nós precisamos resgatar este temor a Deus. Não é temor de medo de Deus, mas é temor de saber que Ele é santo e que Ele precisa da minha santidade. Eu preciso ser santo como Ele é. E quando eu tenho temor a Deus, então eu jamais vou chegar na presença de Deus em pecado. Eu jamais vou me conformar com os meus pecados, porque diante dele eu preciso estar limpo. Mas quando nós perdemos o temor a Deus,
nós também perdemos a necessidade de confessar os nossos pecados para Deus. Hoje se prega um Deus só de amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. E Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Nós lemos um texto onde que diz, né, lá em Amós, que a alma do pai é de Deus, a alma do filho é de Deus, mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A sentença para o pecado é a morte, e ponto final. E essa sentença vem de Deus. Então você não ache que Deus vai passar a mão na sua cabeça, no seu pecado, e vai te livrar da morte. A única maneira de você se livrar da morte que o pecado gera é confessar o pecado a Deus e se arrepender. Que também é algo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele traz o arrependimento. O arrependimento do pecado é a base da vida cristã. Se nós sentimos orgulho do nosso pecado, é porque a gente não se arrependeu. Se quando a gente lembra de algum pecado nosso, ao invés de nos trazer constrangimento, nós temos orgulho daquele pecado, então não houve arrependimento. E no versículo 38, Pedro diz assim, olha o que Pedro estava falando para a multidão. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos. Este foi o discurso de Pedro. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele traz a consciência do nosso pecado. É impossível estar cheio do Espírito Santo e não ter consciência do nosso pecado. Porque o Espírito Santo está ali nos mostrando, aqui você errou, aqui está errado, você precisa se consertar. Quando nós estamos cheios de Deus, o pecado nos atrapalha. A gente não consegue conviver com o pecado, nós temos que confessá-lo e tirar ele da nossa vida, porque ele fica nos perturbando. Mas quando nós não estamos cheios de Deus, irmãos, a gente nem se arrepende do pecado. Então, estar cheio de Deus nos leva ao arrependimento. Este arrependimento verdadeiro. Não esse arrependimento só para dizer que, então, não. É aquele arrependimento que nos faz chorar pelos nossos pecados. Que nos faz olhar para dentro de nós e dizer, mas como que eu fiz isso? Como que eu pude cometer tamanha torpeza diante de Deus? Quando a gente está cheio de Deus, é esse arrependimento. E esse é o arrependimento de uma vida cristã. É assim que deve ser. Se não for assim, se os nossos pecados não nos traz constrangimento, tem algo de errado. Tem algo de errado na nossa vida cristã. Outra coisa que o Espírito Santo faz em nós, que também está no versículo 38, diz assim, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O perdão que liberta a nossa alma do pecado, né? E o perdão que nos liberta, irmãos. Vem com o derramar de Deus sobre a nossa vida. Nós só aprendemos a ser pessoas que realmente perdoam quando nós nos convertemos verdadeiramente a Deus. Sabe quando a gente sabe que a nossa vida cristã não está muito boa? É quando a gente não consegue perdoar. É quando a gente olha para uma pessoa e fala, não gosto dessa pessoa. Ela me fez aquilo, olha. Tem gente que fala assim, eu até perdoo, mas não quero mais nem olhar na cara. Será que perdoou de verdade? Será que houve perdão lá do coração mesmo? Mas quem está cheio de Deus consegue perdoar. Porque Jesus ali na cruz, sendo morto,
O que ele falou? Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Então, a gente só consegue perdoar realmente se a gente está cheio de Deus. Porque nós, humanamente, nós somos maus. Se alguém nos fere, a gente quer ferir de novo. Se alguém nos machuca, a gente quer machucar um pouquinho mais ainda o outro. Essa é essa natureza carnal. Não é assim, irmãos? Alguém pisou no meu pé, eu vou pisar 2 vezes no pé dele. Essa é a nossa natureza carnal. Mas a nossa natureza, que deve ser a espiritual do novo nascimento que vem de Deus, é o que Jesus ensinou. Se te bater numa face, oferece a outra. Mas nós só vamos saber se essa natureza de Cristo vive em nós na prática, irmãos. É quando nós praticarmos o perdão genuinamente. E nós só conseguimos isso cheios de Deus. Essa é que é a realidade. Nós só conseguimos perdoar com esse perdão se nós estivermos cheios de Deus. Nós precisamos estar revestidos de Deus, cheio do poder de Deus. Aí nós vamos conseguir viver, porque isso faz parte da vida cristã. Jesus nos perdoou ali na cruz de todos os nossos pecados, os nossos mais feios pecados. Aqueles que nós não contamos para ninguém. Jesus nos perdoou ali na cruz. Então nós agora, como seus discípulos, precisamos viver as mesmas coisas que Jesus viveu. E o perdão faz parte de uma vida cristã. O perdão real. Aquele perdão que vem do coração, não da boca para fora, mas que vem do coração. E é esse perdão que quem está cheio de Deus consegue produzir, consegue viver, consegue realmente fazer. Depois, irmãos, vamos ler no versículo 42 em diante, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aqui é o início da igreja. É como começou a igreja. E o que nós vemos aqui? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso, irmãos? Eles perseveravam na palavra. Naquele tempo não tinha Bíblia, hoje nós temos. A doutrina dos apóstolos está aqui, ó. É essa. Esta é a doutrina de Deus, de Jesus, que Ele deixou para nós. Para nós termos uma vida cristã saudável, nós precisamos, perseverar no estudo da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecê-la, estudá-la, ela precisa fazer parte da nossa vida. Uma vida cristã que não tem palavra de Deus, tem algum problema na vida cristã. Tem alguma coisa errada na vida cristã. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Na comunhão, eles estavam juntos, em unidade. A igreja, ela precisa estar em comunhão, em unidade, no mesmo pensar, no mesmo modo de agir. No estudo ontem, de sábado, nós vimos alguma coisa e nós vimos que o cristão ele é contracultural, né? Quem veio ontem sabe do que eu estou falando. Irmãos, para nós vivermos esta comunhão, nós precisamos compreender a palavra. Porque quando todos conhecem a palavra de Deus, não tem como não viver em comunhão com os irmãos. Porque nós teremos todos o mesmo pensar, o mesmo agir, os mesmos princípios. Aí dá para viver em comunhão. Porque não vai haver brigas, não vai haver fofocas, não vai haver discussões, porque todos pensam as mesmas coisas. As coisas do céu, irmãos. Nós devemos pensar e agir com a cultura do céu e não com a cultura deste mundo. Por isso que o cristão, ele é contra a cultura.
Porque nós não nos adaptamos à cultura do mundo. A cultura do mundo não faz parte da nossa vida. A nossa cultura é a cultura celestial. Então, muitas vezes, nós vamos bater de frente com a cultura desse mundo. Porque não dá certo. A cultura do mundo é do diabo, irmãos. Essa é a verdade. E o cristão tem a cultura do céu. Então, não dá, não vai bater. Se o cristão é muito amigo do mundo, será que ele está cultivando a cultura do céu? Se o cristão age igual às pessoas do mundo, será que ele está seguindo os ensinamentos dos céus? Nossa doutrina vem do alto, não é da terra. Então, nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. A igreja, no princípio, vivia assim, em comunhão, no partir do pão. Irmãos, como está difícil esse no partir do pão hoje em dia. A comunhão e o partir do pão está muito difícil até no meio cristão. A estratégia maligna é tornar as pessoas cada vez mais egoístas, que pensem só em si mesmos. Quando eu só penso em mim, eu não estou nem aí para a necessidade do outro. O outro que se vire, porque a minha preocupação é comigo mesmo. E essa cultura maligna tem tomado a igreja de Cristo. O cristão não tem mais compaixão. Vê alguém passando necessidade, que se vire. Não há aquele amor, aquela compaixão. Jesus estava pregando ali no deserto para uma multidão. E Jesus disse para os discípulos, olha, tem que dar alguma coisa para eles comer, porque como é que eles vão embora sem comer? Eu imagino a cara dos discípulos, Senhor, nós não temos nem para nós, como é que nós vamos dar para essa multidão? Mas Jesus fez o milagre acontecer, porque Ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele alimentou elas com a palavra, mas depois Ele alimentou elas com o pão. Muitas vezes nós queremos pregar para as pessoas, e as pessoas têm necessidade de pão, e nós queremos enfiar só a palavra, mas não damos o pão. Tem que ter o equilíbrio, a palavra e o pão. No partir do pão, eu preciso me preocupar com o meu irmão, com as necessidades do meu irmão. Isto é igreja, isto é cultura do céu. Mas este mundo, tem moldado uma outra cultura. E nós cristãos estamos entrando nessa. Uma coisa que a gente vê muito na internet, muito. Seja feliz, custe o que custar. Você é o centro do universo. Essa é a cultura que está sendo bombardeada todo dia aí. Você tem que se preocupar só com você. A cultura do reino não é essa. A cultura do reino é: divida aquilo que você tem com o seu irmão que não tem. A cultura do reino é: se você tem o que comer e o que vestir, está contente com isso aí. Não é isso que Jesus nos disse? Ora, se vocês têm o que comer e o que vestir, estejam contentes com isso aí. Não, mas a cultura do mundo é: você precisa ter, possuir mais e mais e mais. E nós estamos entrando nisso. Nunca é o suficiente. E tudo é para mim. Não é para ajudar ninguém. Eu quero só para mim. Eu mereço. Essa é a cultura do mundo. Eu mereço. Irmãos, nós não somos merecedores da salvação. Foi pela graça que nós alcançamos a salvação. Nós estávamos condenados ao pecado. Jesus nos amou e nos resgatou dessa condenação. E agora eu ainda me acho melhor que os outros. Essa não é a cultura do reino. Jesus amava as pessoas e não o que elas possuíam. E nós precisamos, como representante deste reino aqui na terra, nós precisamos amar as pessoas e não o que elas possuem, como Jesus. Nós precisamos, então,
no partir do pão. A igreja precisa estar presente no partir do pão. Mas a igreja hoje virou outra coisa. Essas heresias, né? Essas autoajuda. Hoje em dia, o que você mais vê é autoajuda, até no meio cristão. Autoajuda. Irmãos, eu não vou atrás de autoajuda. Eu vou atrás de ajuda do alto. A minha ajuda vem do alto. Não é autoajuda. Mas, no meio cristão, né? Tem muita heresia hoje. Tem um hino assim que muita gente canta. Nossa, é uma tremenda heresia. Você é precioso. Quem que não conhece esse hino? Canta tanto por aí. Irmãos, e tem muito cristão se achando isso aí mesmo. Não, porque eu sou o cara. Eu sou o bambambam. Irmão, e por você se achar tão superior aos outros, você não está nem aí com o teu irmão que está do lado. Você não se importa com o seu irmão. Irmão, Jesus morreu por todos, não foi só por você, não. Não se ache o preferidinho de Deus, que você não é. Deus não tem preferidinhos, não. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, no partir do pão. Nós precisamos ter essa consciência cristã. Isso é vida cristã. Isso é ensinamento à base da vida cristã. Nas orações, olha outra coisa que eles estavam juntos, perseveravam nas orações. Está faltando oração na vida cristã de hoje. As pessoas não estão mais orando. É engraçado, né? Nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos pagar o preço de dobrar o nosso joelho e orar. Glórias a Deus que nós aqui temos culto de oração, toda quarta-feira, e tem vindo bastante gente, está uma bênção o nosso culto de oração. Mas tem muita igreja por aí que não existe mais culto de oração. Sabe por que não existe, irmãos? Porque ninguém ia orar. O pastor abria a igreja e se quisesse orar, orava sozinho, porque ninguém aparecia. Então o cristão quer as coisas de Deus, mas não quer oração. Irmãos, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos quando eles estavam fazendo o quê? Orando, em comunhão, juntos, em oração. E eles receberam esse poder que fez Pedro, um simples pescador, que estava lá com medo, sair e ir em praça pública e pregar e dizer, olha, aquele Jesus que vocês mataram é dele que eu estou falando, viu? Mas a oração, tem um chavão, né, cristão, mas que é muito real. Eu sempre falo dele, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nós só conhecemos o poder de Deus na oração. É com o joelho dobrado que Deus age. É quando a gente se prostra diante dele. Diz o texto aqui, no versículo que a gente leu, o que acontecia com os apóstolos? E muitas maravilhas e sinais se faziam. Olha só. Eles faziam maravilhas, eles faziam sinais, e nós conhecemos a história, não é? Os apóstolos, eles continuaram fazendo os milagres que Jesus fazia. Aquilo que eles viram Jesus fazendo, depois eles estavam fazendo também. Porque eles estavam cheios de Deus, assim como Jesus estava cheio de Deus. Então, eles faziam milagres, eles faziam coisas extraordinárias. Por que não tem mais isso? Porque não tem oração, não tem busca por Deus, nós não buscamos a Deus, nós não clamamos a Deus e hoje nós não vemos nada acontecer. Nós não vemos pessoas sendo curadas, nós não vemos pessoas sendo libertas, nós não vemos morto ressuscitando, nós não vemos mais nada disso. Mas Jesus diz que esses sinais nos acompanhariam. Jesus diz que isso seria natural. Mas não está sendo natural na igreja de hoje, porque a igreja de hoje não ora. Irmãos, quando eu falo em oração, não é só aqui na igreja na quarta-feira.
Nós precisamos ter uma vida cristã saudável, e para ter uma vida cristã saudável, nós precisamos ter uma vida diária de oração. Nós precisamos ter uma vida diária de estudo da palavra. E isso tem que ser algo diário. Isso tem que ser como o nosso pão, todo dia. E a oração, irmãos, ela é fascinante. Porque não é difícil orar. Não é fácil. O nosso inimigo não gosta que a gente ora. Porque ele sabe que se nós orarmos, nós vamos receber poder. Sabe, se você se prostrar diante de Deus, você vai se levantar cheio de poder. Para ter ousadia, para saber perdoar, para ter um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Mas nós precisamos criar. E a oração é assim, irmãos. Quando a gente se dedica à oração, no começo é 5 minutos. Mas a gente vai persistindo, né? E de repente a gente está orando 10 e de repente está 20. Porque quanto mais você se derrama na presença de Deus, mais vontade de estar ali na presença de Deus dá. Há 2 quarta-feiras atrás, foi um derramar do Espírito aqui, né, irmã Magda? No culto de oração, foi uma bênção. E aí, de repente, você não quer que acabe. Está tão bom com a oração. A gente não vê a hora passar, a gente quer mais um pouquinho. E assim é, irmãos. A oração também é uma prática na nossa vida, a gente tem que começar. Ela deve ser uma rotina na vida cristã e nós precisamos colocar em prática. No começo vai ser difícil, mas quem aqui faz devocional? Eu sei que os jovens, olha, grande parte da igreja faz devocional todo dia. Mas no começo foi fácil? No começo a gente nem entende o que está escrito no texto, né? A gente começa a fazer devocional, mas o que é isso? Mas, de repente, irmãos, e eu tenho visto, às vezes o pastor lê algum devocional, olha o devocional do fulano de tal aqui, e eu vejo assim o crescimento dos irmãos no devocional. Os primeiros devocional ainda é meio tímido, meio até com medo de falar o que entendeu do texto. Aí, de repente, os devocional vão ficando maravilhosos, porque já começou a entender a palavra. Agora vai para a Bíblia com outra visão. E aí começa a fluir de Deus, né? E vai entendendo a palavra e vai colocando a palavra. Então é assim. A oração também é assim, irmãos. A gente vai colocando em prática, e quando você menos perceber, você já está tendo uma vida de oração, mas precisa ser praticada. Uma vida cristã sem esses requisitos é uma vida cristã doente. Ela não é uma vida cristã boa. Nós precisamos ter uma vida cristã saudável. Se nós não temos uma vida cristã que tenha esses pontos, que foi o princípio da igreja, nós então estamos vivendo uma vida cristã doente. E o remédio é a busca pelas coisas de Deus. Esse é o remédio. Se talvez a sua vida cristã esteja meio doente, você está meio apático na sua vida cristã, você não consegue reproduzir esses requisitos de Deus, comece a buscar a Deus. Comece a se encher de Deus. Comece a colocar em prática na sua vida o estar prostrado na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo te encher, te fazer transbordar. Essa é a cura. Esse é o remédio para nós curarmos uma vida cristã deficiente. É voltar ao princípio, voltar à base da vida cristã, que é nos enchermos da presença de Deus. Quando nós estivermos transbordando das coisas de Deus, todos esses requisitos vão ser natural na nossa vida. Quando nós matamos a nossa carne e quando nós entregamos nossa vida para Jesus, é um novo nascimento. Nós deixamos a nossa vida carnal para viver a espiritual. E quando nós nos enchemos de Deus,
Ele nos capacita, então, a ter esses requisitos de uma vida cristã saudável. E nós vamos, então, desempenhar essa vida cristã de maneira saudável. Então, se a sua vida cristã não está saudável, comece a tomar esse remédio de se encher de Deus novamente, de transbordar de Deus novamente. E você vai ver que você vai conseguir grandes coisas. Quem sabe, se todos nós nos voltarmos verdadeiramente para Deus, nós não vamos começar a ver milagres acontecendo aqui no meio da igreja? Sinais, coisas maravilhosas são para os nossos dias também. Mas não acontece porque a vida cristã está doente. Eu gosto de um cântico antigo, que eu acho que o nosso louvor aqui nem canta. Mas ele diz assim: a começar em mim, quebra corações. Eu gosto desta frase, porque nós sempre esperamos do outro. Quando o outro fizer, quando o outro... Não, irmãos. O avivamento, um avivamento genuíno, como o de Pentecostes, e como aconteceu na história, ele sempre começa com o quebrantamento de um. Sempre começa com um coração quebrantado de um. E aí esse um vai contagiando o outro, vai contagiando o outro. Por isso que eu gosto dessa frase, a começar em mim. Nós temos que desejar que comece em mim uma vida cristã saudável, para que o meu irmão veja em mim uma vida cristã saudável e também queira essa vida cristã saudável. E assim vá alcançando mais pessoas. Então, que a nossa oração diante de Deus seja essa: Senhor, a começar em mim. Quebra o meu coração, quebra o meu orgulho, quebra aquilo que não é teu na minha vida e me enche de ti. Me reveste do teu poder. E nós vamos ver grandes coisas acontecer no meio da igreja. Porque é isso que Deus tem para o seu povo. Mas nós estamos limitando o poder de Deus, porque estamos muito rasos na nossa vida cristã. Se você tem algo, irmão, que você precisa, na sua vida cristã, se consertar com Deus, comece. Comece hoje. Não espere amanhã, depois. Não é hoje, é já. Seja cheio de Deus, se revista com o poder de Deus. Seja um Pedro ousado para falar de Deus. Seja um Pedro que fale abertamente deste Cristo. Mas se coloque na posição que Deus quer que você esteja.